Taxa de juros, como é que isso muda na sua vida? O que isso muda na vida dos seus investimentos? Para você que faz trade, para você que faz day trade, o que você pode esperar? Bolsa, vamos falar sobre dinheiro, sobre juros, sobre inflação. Tudo isso, esse papo chato que ninguém quer escutar, porque só quer saber de fazer day trade, mas você precisa entender coisas que vão fazer diferença na sua rentabilidade. Uma vez que você quer ser trader, você precisa entender sobre finanças, sobre juros, porque juros é dinheiro, amigo. Então eu vou te dar um exemplo, pegando este apartamento aqui como base, tá bom? E este é o vídeo educacional financeiramente para as pessoas, para os traders aí na internet. Vídeo 73 do 10 anos em 1. Sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulo Lima na área. Vamos falar sobre taxa de juros hoje. Um papo que vai ser bastante interessante, até mesmo para quem quer entender como que funciona um financiamento de um apartamento para um trader, né? Um cara, como é que paga essa porra? Enfim, vamos falar sobre isso hoje. Pessoal, é o seguinte, a taxa de juros hoje subiu mais um ponto percentual, ela estava 5,25, foi para 6,25, já era o esperado. Os Estados Unidos manteve. E uma das coisas que o governo faz para conter a inflação de preços, o que é a inflação de preços? É simplesmente você chegar no supermercado hoje, o arroz é R$20, mês que vem você chega a 22 e por aí vai, tá? Os preços estão inflando, estão subindo. Muito disso acontece, os economistas que me acompanham me corrijam se eu estiver errado, muito disso acontece pelo excesso de liquidez na mão das pessoas, né? Ou seja, a gente está vendo auxílio demais, a gente está vendo muita emissão de moeda, tá? Impressão de dinheiro e pouca produção em parâmetros de emissão de moeda, tá bom? E aí o que acontece? A população tem muito dinheiro, ou seja, todo mundo, muito dinheiro, salve, guarde as palavras, tá? O povo tem muito dinheiro nas mãos, compram as coisas e os preços começam a inflar. Como se, eu vou te dar um exemplo para você entender a inflação de uma forma muito prática. Se eu coloco esse relógio aqui, um relógio simples, um Garmin, se eu coloco esse relógio à venda por R$500 e ele vale R$500, as pessoas têm como pagar, o cara vai chegar, não, eu te pago 510. Aí o outro chega, não, eu te pago 520. Ou seja, tá entendendo o que é inflação de preço? É quando os preços começam a subir por interesse de procura, tá bom? Tem menos oferta e mais procura. Isso acontece em todas as áreas do país, tá bom? Não é só no supermercado. Quando você abaixa a taxa de juros, presta atenção para você entender. Eu tô te dando uma explicação muito massa, de uma forma muito simples e didática, tá bom? Ah, não tem nada a ver com trade, não tem diretamente, mas isso impacta em tudo que você vai fazer na sua vida. Você vai estar aprendendo agora a ser mais inteligente. Quando você reduz a taxa de juros do país, tá? Quando igual o Paulo Guedes entrou lá, começou a reduzir, cortou de 10, cortou lá para 2, arrebentou lá embaixo. O que você faz? Pensa comigo, eu vou abrir a calculadora aqui, nem precisava. Pensa comigo, um cara, um rico, que ele tem 10 milhões de reais aplicado lá no banco, enfim, vou colocar aqui, ó, 10 milhões de reais. Se ele tivesse uma taxa de juros dos rendimentos dele, renda fixa, fundo de investimento em renda fixa, DI, todos esses caramba de produtos que os bancos têm. Esse cara, vamos supor que ele tinha uma taxa de 9% ao ano, tá bom? Então ele tinha um rendimento de R$900 mil por ano sem fazer muita coisa. Eu estou falando aqui conta bruta, então presta atenção para você entender. O cara tinha 10 milhões de reais aplicado e pulverizado por aí, ele tinha um rendimento de R$900 mil por ano. Isso dividido por 12 dava uma mesada pro cara de 75 pau. Ah, mas um pouco vai para reinvestimento. Não tô entrando nesse mérito aqui. Esse cara dos 10 milhões, ele tinha uma receita com os investimentos dele de 75 pau por mês sem fazer muita coisa. No governo Bolsonaro, que o ministro Paulo Guedes começou a redução de taxa de juros, digamos que esse mesmo cara de 10 milhões de reais, ele tivesse agora então aplicado lá nos mesmos investimentos, ou investimentos até mais arrojados, uma rentabilidade que caiu de 10 a taxa de juros Selic para 2, vamos falar que ele tinha 3, então 3% em cima desse rendimento da grana que ele tem lá. Ele passaria a ter 300 mil reais por ano, ou seja, 1/3 do que ele tinha foi cortado. Isso dividido por 12, ele vai cair para 25 mil reais. Ou seja, percebe que o rendimento do cara de 75 pau já caiu para 25? Muita gente vai olhar e falar, Paulinho, para mim os 25 servem, mas tudo bem, para o cara que ganha 75 foi uma puta redução. E aí o que ele faz? Neste momento, ele precisa procurar
coisas que rendam mais com o dinheiro dele. Ele vai para a economia real, ele vai investir, ele vai comprar um apartamento, ele vai, sei lá, vai comprar um gado, ele vai plantar alguma coisa, ele vai achar uma empresa, ele vai construir uma casa. Indo para a economia real, ele estimula o crescimento. Por quê? Porque ele tirou o dinheiro dele do banco e está investindo em alguma coisa que vai gerar emprego, que vai gerar trabalho para outras pessoas, que vai gerar renda para as famílias. Assim o país desenvolve. A ideia é que a taxa de juros fique baixa para que o país se desenvolva. É genial. Desde que a gente precisa entender o país que a gente vive e as circunstâncias que a gente vive. Que é o quê? Brasil, bem-vindo. O país onde quase tudo vai dar sempre errado. Então a gente não está preparado para ter uma taxa de juros tão baixa. Eu não vou dar opinião se eu acho que fez certo ou que fez errado, porque simplesmente a taxa de juros ela tem um outro lado, que é o seguinte: quando você aumenta a taxa de juros do Brasil, você atrai novos investidores para cá, seja para investir no mercado de ações, seja para investir seja lá no que for. Ações não, renda fixa, no próprio país, nas empresas que nós temos aqui, enfim. Quando você reduz a taxa de juros do Brasil, você afasta esses investidores. Porque lembra quando eu te falo nesses vídeos aqui do 10 anos em 1, presta atenção, cara, isso é uma puta de uma aula de economia para você, que juros e risco são dinheiro e eles andam juntos. Por quê? Porque pensa comigo, você é gestor de um fundo de investimento lá da gringa muito grande, você vai investir parte desse dinheiro ao redor do mundo, nos países e parará e por aí vai. Como que você vai fazer a derivação de quanto você vai colocar aonde, quanto você vai investir no Chile, quanto você vai investir em Portugal, quanto você vai investir na Itália? Você está pulverizando o seu dinheiro. Simplesmente você vai fazer isso olhando o retorno e o risco. Risco, retorno, paralela constante. Você pega um país igual ao Brasil, ele é mais arriscado, tá? A gente tem um risco maior de dar um calote, igual a Argentina fez recentemente, do que a Suíça. Concorda? Então o risco Brasil é muito mais alto do que na Suíça. O risco Brasil é muito mais alto do que nos Estados Unidos, mas o risco Brasil é mais baixo do que a Venezuela. Então eu quero te dar o cenário de risco, tá bom? Feito isso, você vai precisar entender o quê? Que o risco tem um retorno. Ou seja, se você pegar o seu dinheiro e for investir na Suíça, a taxa de juros lá é negativa. Ou seja, você não vai ganhar nada, você vai pagar por isso. Mas você está em busca de retorno. Então você vai fazer uma análise e vai contrabalancear isso, essa relação de risco e retorno, para ver um lugar onde você pode colocar o seu dinheiro e você vai ter um retorno um pouco melhor. Você coloca mais dinheiro aonde é mais seguro e menos dinheiro pulverizado nos países onde pagam mais. Assim, se um dá um calote, não tem problema, porque seu dinheiro está pulverizado. Tá bom? Basicamente, o sistema de taxas de juros e rentabilidades funciona desta forma. E aí nós vamos entrar numa segunda parte dessa questão da economia monetária, que é o quê? A taxa de juros ela serve para conter a inflação. Por quê? Boa parte dos produtos que a gente tem aqui, não só isso, tá bom? Eu tô sendo muito superficial nesse vídeo, mas didático e incisivo. Boa parte dos produtos e das coisas que a gente tem no Brasil são cotadas em dólar, tá bom? Ou seja, se o dólar sobe, gera inflação. Por exemplo, esse relógio aqui, ele pode ser comercializado em real, mas o custo dele é em dólar, tá bom? É um Garmin, velho. Quanto custa esse relógio? Ele custa, sei lá, 200 dólares. Beleza. 200 dólares com dólar a 3, ele custa 600 reais. 200 dólares com dólar a 5, ele custa 1.000 reais. 200 dólares com dólar a 6, ele custa 1.200 reais. Percebe que o simples fato do dólar sair de 3, igual a gente tinha, e ir para quase 6, igual a gente quase foi, dobrou o valor do mesmo produto. O nome disso? Inflação. Então tem uma série de coisas que geram inflação. Como que você combate? Uma das formas, um dos mecanismos para você combater a inflação. Você aumenta a taxa de juros, atrai novos investidores para cá. Quando esses investidores vêm para cá, eles vendem dólar e compram real. Pressiona não significa que vai cair. Pressiona o dólar para baixo, ou seja, acalma um pouco a moeda, o câmbio, tá? E tende a dar uma segurada na inflação. Uma das outras coisas que é um fator gerador de inflação pesado chama-se óleo diesel. Por quê, Paulo? Transporte.
rodovia, tudo que você precisa é logística. Se o diesel sobe, o frete sobe, tudo no Brasil sobe. A comida sobe, tudo baseado no diesel, tá bom? Por isso que os caminhoneiros têm a força que têm. Os caras param para o país, e é verdade, eles sabem disso. Então agora nós vamos entrar no terceiro ou quarto tópico desse vídeo, que eu vou te falar o seguinte: o que a taxa de juros vai alterar no seu day trade? Basicamente, você sabendo disso, você sabendo que o dólar vai ser pressionado para baixo, ou deveria ser pressionado para baixo, não deveria te dar um viés, e sim uma noção do que pode ou não acontecer. Porque agora você não é simplesmente um Zé Trader Mequetrefe. Você tem uma noção, uma puta noção básica de economia que vai fazer diferença quando você simplesmente virar e falar assim: e aí, o que você faz? Eu sou trader. E o cara virar e falar assim: ah, mas e aí, o que você faz? Não, eu tenho um setup 9 não sei o que lá que eu aprendi com o fulano. Não, você sabe de economia agora, velho. Você manja. Agora você manja, entendeu? E aí eu vou te dar o pulo do gato agora. Tá vendo esse apartamento aqui do fundo? Não ganhei ele não, comprei, tá? Dinheiro que eu usei pra comprar ele. E aí já vão chegar as pessoas e falar assim: comprou com dinheiro do day trade? Vou te explicar o que é ser trader na unha agora. Comprei esse apartamento sem falar em valores, um apartamento grande pra mim, né? Sem falar em valores, eu comprei esse apartamento com uma taxa de juros, quando a taxa de juros estava 3, agora ela já está o dobro. E eu vou te explicar o porquê que juros é dinheiro, tá bom? Quando essa taxa de juros estava 3, eu nem precisava morar num apartamento grande, eu era muito satisfeito no apartamento que eu estava. Eu vi uma oportunidade de fazer um trade. Qual trade? O melhor trade que existe, porque ele é um trade sem risco e você usa a própria taxa de juros ao seu favor. Significa você fixar valor presente a valor futuro. Olha para você ver o que é você aprender a trabalhar com dinheiro. Muita gente não vai dar valor nisso, mas você vai ganhar dinheiro quando você entender a lógica monetária das coisas. Eu fixei um valor presente, ou seja, eu cheguei na consultora e falei assim: quanto custa esse apartamento? Custa tanto. Eu falei, tá bom. Eu fui no banco e falei assim: quanto que você cobra para me financiar esse apartamento? A taxa de financiamento aqui foi 5,35 fixo ao ano. Parece bom para você? Nós vamos chegar lá. Então eu fixei valor presente com compromisso de pagamento futuro. Eu comprei da construtora e vou pagar para o banco ao longo dos anos. E aí ele me gera uma parcela. Só que qual que é o lance? Nós não estamos vivendo períodos de inflação onde as coisas estão mais caras, o seu supermercado está mais caro, um Gol ou um Polo que custava 40, 50 mil hoje custa 100, as coisas não estão dobrando de valor? Sim, a minha dívida não. A minha dívida está fixada em valor presente. E o meu compromisso é em valor futuro. A minha dívida é fixada em 5%. A taxa de juros está 6,25 agora, com compromisso de subir para... Com compromisso de subir para 7,25 ainda este ano. Quando estava 3, eu consegui uma taxa de financiamento de 5. Hoje, muito provavelmente, se você for tentar, você vai conseguir uma taxa de financiamento de 10. Então, o meu bem que eu adquiri e não paguei ele ainda, valorizou, deve estar valorizando uns 30%, 40% tranquilamente o imóvel. Se tiver alguém que entende de imóveis aí, comenta aqui embaixo para dar um respaldo para a rapaziada. E eu fiz um trade de renda fixa com taxa de juros, sem ter o dinheiro. Eu vou contar isso para vocês, que eu fiz também, ao mesmo período, eu fiz esse trade sem ter o dinheiro com milho, tá bom? E deu um bom retorno, esse eu já coloquei no bolso. Então, vocês precisam entender que ser trader é muito mais do que simplesmente você ficar ali, comprei dólar. Não, à medida que você vai expandindo a sua cabeça, que você... Claro, o começo eu sei, você vai ter que fazer um por um, o arroz com feijão, comprar um, vender dois, isso faz parte. Agora, você não pode pensar que sua vida inteira vai ser assim, porque é muito pequenininho. Você precisa expandir, você precisa crescer. E você muitas vezes não vai expandir o seu day trade. Você não vai expandir, agora eu trabalho com 5 lotes, agora eu vou trabalhar com 200, agora eu vou trabalhar com 1.000. Não, você não vai peitar banco. Você vai aprender outras áreas, você vai aprender a trabalhar com dinheiro, você vai aprender a se multiplicar capital. Como uma simples tacada como essa. Você pegar um apartamento que se valorizou naturalmente, sem o teu dinheiro, 30%, 40%, um trade em taxa de juros, onde eu comprei a taxa a 5 e hoje eu tenho ela a 10. Se eu quiser desfazer disso aqui, eu acho comprador para o imóvel e comprador para a taxa de juros assim, ó.
e eu ponho dinheiro no bolso, brincando. Vamos falar em valores aqui, para quem ficou até o final desse vídeo, 15 minutos? Brincando, deve dar aí, sem eu fazer muita coisa, uns 700 pau. Só o trade aqui e aqui, tá? E eu continuo fazendo day trade, porque eu amo que eu faço day trade, que abriu todas essas portas. Eu aprendi a trabalhar, aprendi a ser outra pessoa fazendo day trade. Para não ficar muito longo, no outro vídeo eu vou te contar sobre o trade do milho sem ter dinheiro também, tá bom? Compromisso fixo e futuro, valor presente e valor futuro. Então aprenda e entenda que você vai precisar passar pelo processo A e B, fazer as coisas, fazer o trade, mas que você não pode parar ali, você não pode parar no tempo, tem muita coisa, o mercado financeiro é gigante, tá? O trade é só o começo da sua roda, é o começo da sua engrenagem. Depois que você aprender a fazer o trade, nós vamos para outro segmento, nós vamos para isso, nós vamos expandir, nós vamos conquistando o território e conquistando o dinheiro. As pessoas, por ignorância financeira, elas acham que, e também por muita coisa de merda que veio na internet, elas acham que elas vão ficar ricas fazendo day trade, sendo que o day trade é somente o processo de desenvolvimento e de abertura de mente que você vai precisar passar por ele. Você precisa aprender a comprar, a vender, aprender a comprar um, vender a dois, só que você precisa ter noção de segmentação de negócios que acontecem e que o day trade é a porta principal para te trazer todos eles. Então foque sim no day trade, estuda, aprenda. Eu vou trazer muito, nós ainda temos uma caminhada muito longa, nós estamos no vídeo 73, ainda falta quase 300, velho. Tem muita coisa para ensinar para vocês, apesar dessa cara de moleque. Tenho 29 anos, né? Apesar dessa cara de moleque, eu já consegui fazer bastante coisa bacana e eu tenho muita experiência, muita história para contar. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se foi relevante para você, compartilha, manda pro seu amigo que quer viver de day trade, manda para ele ver um pouco do cenário, como é que funcionam as coisas. Eu te vejo amanhã, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, valeu demais, até o próximo. Tchau!